cumprindo minha promessa. Sabe o que eu vou fazer aqui hoje? Aquele pãozinho maravilhoso que eu fiz na minha casa, que eu coloquei nos stories lá do Instagram e todo mundo me perguntou. Vamos lá fazer o melhor pão do universo? Bora lá? Então vamos lá. É simples e aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Pode começar com qualquer coisa. Eu sempre começo pelas farinhas, depois o ovo, depois a chia, depois o fermento. É muito simples e o que eu gosto desse pão é a consistência final. Fica simplesmente incrível. E quando eu faço um pão, é assim, se a gente faz um pão só com farinha de amêndoas, às vezes ele fica meio duro. Ou só com farinha de grão de bico, às vezes ele fica meio duro. Então o que eu faço é tentar o máximo possível usar o máximo possível de farinha de amêndoas e usando menos polvilho. Só que nesse eu coloquei um pouquinho mais de polvilho porque eu gosto da consistência final. Só que como a gente não vai comer a receita inteira, a gente vai comer 1, 2 pãezinhos, a carga glicêmica não vai ser alta, porque a carga ela depende totalmente da quantidade. Então mesmo que tenha polvilho, não vai ser de carga glicêmica alta, porque a gente não vai passar de 2 unidades, entenderam? Então vocês vão ver depois o que é um tamanho de um pãozinho desse, que vai uma receita aqui de uma colher, que vai um pão desse tamanho mais ou menos. 1, 2 é uma porção suficiente. Assim a carga fica moderada e a gente pode, para quem fizer esse controle de carga glicêmica igual eu faço, comer mais tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar batata doce cozida, só batata doce cozida normal. Deixa eu tirar aqui para facilitar a vida, né? Um pouquinho de farinha de amêndoas. Quando vocês forem comprar farinha de amêndoas, atenção, porque tem farinha de amêndoa muito esquisita no mercado. Às vezes as farinhas de amêndoa, elas são muito úmidas, porque isso é só triturado, não é interessante. É bom comprar aquelas farinhas mais sequinhas. Vou colocar o cottage, o queijo cottage. Muita gente pergunta, tem que ser o cottage lac free? Não necessariamente. Esse é um queijo cottage comum. Não estou usando o lac free não. Mas se você tiver intolerância à lactose ou alguma sensibilidade à lactose ou alguma proteína dessa aqui, vale a pena usar o lac free. Só que o lac free não vai mudar a forma proteica. Então, se a hipersensibilidade é a proteína, o ideal é não usar, é substituir por um outro ingrediente. A gente pode usar hummus, pode usar o baba ganoush, que é a pasta de berinjela, que também dá certo aqui, tá bom? Para quem não quiser usar o queijo cottage. Colocar o ovo fica mais fácil para mexer, tá vendo? Vai empelotando, a gente coloca o ovo e já fica mais fluido para mexer. Ó, vou misturando e daqui a pouco eu vou incorporar o óleo. Eu duvido que vocês adivinhem qual vai ser o óleo que eu vou usar. Óleo de gergelim! Parabéns, você é muito esperto. Ai, que difícil. Gente, eu só cozinho com óleo de gergelim, sério. Não uso outro óleo para cocção. Primeiro porque eu gosto da consistência que o óleo de gergelim oferece ao produto. Não tem gosto e o ponto de fusão é alto. Como a gente vai assar ao forno, o ideal é a gente usar um óleo que tenha um ponto de fusão mais alto, senão forma muito hidroperóxidos. Esses hidroperóxidos são irritantes da mucosa gástrica. Então, não vale a pena usar óleo de ponto de fusão baixo. Beleza. Dá para usar azeite de oliva? Dá para usar, mas não vale a pena usar o azeite de oliva extra virgem. A gente vai usar o azeite de oliva comum. E já vou aproveitar para pôr um pouquinho de sal. Eu não sou muito de colocar sal nas preparações, vocês vão perceber. Porque depois a gente vai colocar algum recheio, alguma coisa, aí acaba atrapalhando um pouco. Então só um pouquinho de sal. Mas isso é pouquinho? É, pouquinho. Mistura um pouquinho, incorporar esse óleo. Coloca aquilo ali e já está quase pronto. Nossa, que fácil que é fazer esse pão, gente. Muito, muito fácil. Eu falo, é só de reservar uns minutinhos do nosso dia que a gente consegue ter uma alimentação limpa, saudável. Às vezes a gente fica com esperar, vou comprar um pão, tal pão, não sei onde. Se é um pão que não é conservado na geladeira, tem muito conservante. Agora, se você comprar um pão de cadeia de congelado, que é aquele pão congelado que a gente compra geralmente em loja de produto natural, geralmente não tem nenhum conservante não. Mas esses que a gente compra no supermercado, que está lá a temperatura ambiente, se eu fosse vocês eu não comeria. Porque a quantidade de conservante que tem ali é absurda. Dê uma olhada, só de curiosidade, vocês não vão querer levar para casa. E olha a rapidez
que é fazer um pãozinho desse? Não custa, né? A gente tirar uns minutinhos da nossa semana. Ah, mas eu não tenho tempo. A prioridade está invertida. Não custa tirar uns minutinhos aí da nossa semana para a gente se organizar. Eu faço esse pão para minha semana inteira, congelo e quando eu vou comer eu ponho um pouquinho no forninho, não ponho no micro-ondas não, porque fica borrachento. Eu faço um monte, congelo e coloco de manhãzinha lá no forno para dar uma aquecidinha e fica simplesmente sensacional. Tá pronto. Demorado, né? Olha como demorou. Olha a consistência incrível que fica esse pão. A massa fica meio mole mesmo. Não é uma massa de pão igual vocês estão acostumados não, tá? Isso aqui é uma massa mais mole. Tanto é que a gente vai fazer com a colher. E tem um passo muito importante que a gente vai fazer agora, que eu vou colocar esse pão e depois é muito importante a gente deixar de 1 hora e meia no freezer. Então não pode pular essa etapa, senão o pão não vai ficar com um formato de pãozinho. Então a gente vem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, mais fácil. Pego uma colher, tá? Com a outra eu venho aqui e tiro, deixo ele nesse formato assim de um pãozinho. Não tem segredo, ó. Deixa eu pegar com as duas que é mais fácil. Eu tenho toque, se eu perceber que um tá menor que o outro, eu vou ficar incomodado depois quando estiver pronto. Ai, meu Deus. Tá bonito meu pão, Cíntia? Tá lindo. Ah, de nada. Dá pra pôr castanha nesse pão? Dá pra pôr castanha, amêndoa laminada. Dá pra colocar, pra quem gosta, por exemplo, de misturar damasco, uva passas. Esse aqui é o meu pãozinho de todo dia. Eu como esse pão quase todos os dias e realmente adoro. Vai render mais ou menos uns 11, 10 pãezinhos, né, Cíntia? Uns 11, 10 pãezinhos vai render. E vocês podem congelar no freezer por 3, 4 meses, pode ficar congelado. E na geladeira a gente deixa até 5 dias. Agora eu vou colocar no freezer, vou esperar 1 hora e meia e depois coloco no forno. Não precisa pré-aquecer o forno, pode fazer com o forno frio mesmo, tá bom? Só isso. 1 hora e meia depois está pronto o nosso pãozinho. Já liguei o forno, vou colocar agora, conforme eu disse, não precisa pré-aquecer. E 35, 40 minutos de forno já são suficientes para assar esse pãozinho. Depende da temperatura. A gente faz em torno de 180 até 200 graus. 180 é uma temperatura ótima. ...40 minutos depois, está pronto o nosso pãozinho. Já coloquei, deram 11. Já coloquei mais 6 ali para assar, enquanto isso. E eu que não sou bobo nem nada, vou mostrar para vocês como é que eu vou comer. É o jeito que eu mais gosto de comer pão. Eu sou mineiro, né, gente? Então eu jamais comeria um pão puro, sem nada. Eu gosto de colocar as coisas. Então, vou colocar um recheio. Poderia ser uma manteiguinha aqui, uma manteiguinha de Minas, que eu adoro. Mas eu vou colocar, sabe o quê? Deixa eu mostrar a consistência para vocês primeiro. Vou colocar queijo cottage. Olha isso aqui. Olha que incrível que fica esse pão. Fica simplesmente sensacional. Vou colocar um pouquinho de cottage. Pouquinho nada, porque eu não gosto de miséria. Pouquinho. Posso ver? Nem fecha o pão. Pouquinho. Ok. Não, mas olha desse lado, entendeu? Hoje eles vão comer agora um potage com pão. Ai, que delícia. Só porque se fizeram bullying, eu vou pôr mais porque o pão é meu, eu ponho quando eu quiser. Como é que chama os cachorros? Meu Deus! Muito, muito maravilhoso. Façam em casa, sério. Foca aqui em mim, André. Olha aqui pra mim. Olho no olho. Façam esse pão. E depois vem aqui nos comentários e me diga se gostou. Porque ficou simplesmente incrível. Se você não gostou, você é chato. Porque esse pão é bom demais. Combinado? Faça essa receita. Continuo aqui comendo mais um. Já que eu falei que a carga glicêmica, para não ser muito alta, pode comer 2 unidades, então eu vou comer esse e talvez mais um. Mas como eu coloquei muito recheio, acho que chega, né? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado da receita.
Até o próximo programa. Hashtag tamo junto sempre.